Esperar 5 minutos. Hum. 28, número mágico. Não vi. Pode? Podemos começar, pessoal? Pode? É um prazer. Pode? Muito bom. Tá se avolumando as pessoas. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite a todos que estão participando aqui. Eu vou logo mais apresentar os currículos das pessoas que estão aqui conosco, e é muita honra do Secov. O Secov está muito orgulhoso, eu pessoalmente estou muito orgulhoso também, de estarmos podendo dar início, ter a oportunidade de uma conversa de tão alto nível como a que nós vamos ter daqui a 2 minutinhos. Nós trouxemos especialistas que sabem tudo que nós precisamos saber a respeito do nosso tema, para a gente poder discutir antes a lei e poder implantar o que for necessário para toda a sociedade, para todos os condomínios. Os condomínios, a gente fala assim, quem fala de condomínio pensa em prédio, mas não é só isso. Nós falamos aí de uma parcela significativa da população, não só paulistana, mas brasileira. Todas as pessoas vivem em condomínio, falar do que acontece em condomínio é falar da vida de quase metade dos brasileiros, então nos interessa de fato. O nosso tema, que é da hora, é um só, é como lidar com a violência dentro do condomínio, em especial, como lidar com a violência com relação à mulher. Nós temos tido, e vamos ouvir daqui a pouquinho, alguns exemplos de alguns casos terríveis, que cada um de nós preferiria que nunca tivesse havido, mas eles existiram. Como é que a gente lida? Como é que a gente se precavê? Como é que a gente se acautela? E como a gente age quando ocorrer isso tudo? Aqui da nossa equipe do Secov, eu estou acompanhado da Moira Toledo, que é diretora executiva da Vice-Presidência de Administração Imobiliária e Condomínios do Secov São Paulo. Advogada, mestre, e está sempre atuando conosco. Também estou acompanhado do Eric Camargo. Todos vocês o conhecem. Ele integra a Vice-Presidência de Administração Imobiliária e de Condomínios do Secov São Paulo, também advogado, atua fortemente na região de Campinas. E as nossas convidadas, e a quem eu desde já agradeço realmente a disponibilidade, agradeço realmente a aceitação desse nosso convite. Maravilha, maravilha mesmo. Nós temos aqui a doutora Ana Lívia Roberto Custódio Ribeiro, que eu tenho a satisfação de conhecer da própria OAB, que é advogada, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, especialista em Direito Notarial,
sabe, portanto, de tudo do nosso ramo, né? Vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário e presidente da Comissão Especial da Advocacia Assalariada da OAB São Paulo. Vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário, tenho a satisfação de ver que está no público o presidente, que é o Rubens Carmo Elias, que está conosco também. A doutora Cláudia Patrícia de Luna, também agradeço a presença, é uma advogada muito atuante na garantia e defesa do direito das mulheres desde 97, especialista em gênero e violências pela Georgetown University, presidente da Ela por Elas, Voz e Ações das Mulheres, e por aí vai. Me permita resumir um pouquinho os currículos, porque são realmente muito extensos, merecidamente extensos, evidentemente. A nossa terceira convidada, que também agradeço a oportunidade de estar ouvindo, é a doutora Silvia Chaquiano Toledo Santos, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo desde 99, secretária executiva da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, também do Ministério Público de São Paulo. Atua de forma especializada na área de violência contra a mulher. A doutora Silvia é mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo, é professora da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, membro da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, além de outros itens no seu currículo maravilhoso, que também extenso, merecidamente extenso. A nossa conversa talvez tenha uma toada e a resposta a uma pergunta, pelo menos. Falando em pergunta, quem quiser fazer pergunta, use o chat, fiquem à vontade, vamos tentar responder. A nossa conversa é basicamente o que a gente pode fazer de melhor para combater esse crime dentro do condomínio. Como fazer para lidar com isso? O que fazer? Para a gente saber, fomos perguntar para os especialistas. Para entenderem como é que nós vamos fazer. Cada um vai falar cerca de 10 minutos, e aí a conversa está aberta. Vamos tentar responder perguntas e vamos tentar enfrentar esse tema tão árduo, tão complicado, dentro do nosso tempo. Para começar, eu gostaria de dar a palavra à doutora Ana Lívia Roberto Custódio Ribeiro. Por favor, doutora Ana. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer, é uma alegria estar aqui entre vocês, estar aqui nesse evento, né, promovido pelo Secov e pela OAB São Paulo, um evento acerca de um assunto muito, muito importante, muito necessário. Então, agradeço ao Jacques pelo convite, né, e pela oportunidade de estar aqui. De fato, esse assunto, né, da violência doméstica é uma realidade que nós enfrentamos há muito tempo e em decorrência da pandemia, nós identificamos uma intensificação, né, da violência doméstica, principalmente da violência doméstica contra a mulher, né? Porque nós sabemos que, enfim, a violência doméstica pode envolver aí idosos, deficientes, mas especificamente em relação à violência contra a mulher, é possível identificar um aumento significativo, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Que, enfim, o número de denúncias aumentou de uma forma considerável. E nessa perspectiva, vamos tratar, né, especificamente do projeto de lei que disciplina a violência doméstica nos condomínios, né? E eu acredito que um primeiro aspecto que seja importante de destacar é o caráter pedagógico desse projeto de lei na perspectiva de trazer, enfim, uma maior conscientização nesse contexto condominial para algo que enfim, que decorre da nossa estrutura social, né? Essa ideia
da violência contra a mulher, e aí já fazendo a indicação que essa violência ela não envolve apenas a violência física, e enfim, envolve outras naturezas de violência que eu tenho certeza que a doutora Cláudia e a doutora Silvia, que são especialistas nesse assunto, irão tratar de uma forma muito melhor do que eu. Então, nesse sentido, esse projeto, ele tem eu entendo que ele tem um caráter pedagógico, ainda que, e é algo que nós vamos tratar aqui, nós temos aí algumas perspectivas técnicas, né, que, enfim, o projeto de lei é necessário, enfim, adequar e refletir a respeito disso. Ele tem essa iniciativa de trazermos essa realidade, né, a realidade dessa violência doméstica que ocorre nos condomínios, e aí no sentido principalmente das unidades autônomas, né, para além das áreas comuns, que nós, enfim, identificamos alguns casos, né, que vêm a público de agressões que são constatadas no ambiente das áreas comuns, e isso é identificado pelas filmagens, mas também estamos falando no contexto da unidade autônoma, né? Então, esse projeto, ele entendo que um ponto positivo seria esse caráter pedagógico, contudo, um ponto que fica, né, um ponto que acredito que vamos discutir aqui, envolve essa responsabilidade que é atribuída ao síndico, né, e nesse contexto da compreensão da realidade do síndico profissional, na perspectiva também do administrador. Então, como trazer efetividade para esses dispositivos que o projeto de lei traz, né? E também uma perspectiva que eu acho interessante colocarmos aqui é essa ideia que, de fato, a denúncia ela deve ser feita, enfim, por todas as pessoas que identificarem ali uma possibilidade de violência, um dever, enfim, moral e social, mas entender também como a vítima da violência ela se sente em relação a isso, né? Então, eu acho que um ponto interessante de reflexão aqui nesse evento é essa ideia de se, enfim, as instituições e todos os programas que já atuam nesse cenário da violência doméstica, eles foram chamados para a discussão desse projeto de lei, eles foram envolvidos nesse contexto e contribuíram, né, para uma efetiva construção de algo que seja melhor, seja mais efetivo para a solução aí desse problema que nós temos. Então, eu acho que esses são pontos que nós temos que refletir e talvez buscar aí algumas soluções para contribuir para esse projeto de lei, que eu entendo que, em primeiro momento, ele tem um ponto interessante, contudo, temos que aprimorá-lo para que ele tenha uma verdadeira efetividade nesse contexto dessa violência estrutural, né, que nós temos na sociedade brasileira, e isso acaba refletindo nesse ambiente condominial. Então, inicialmente, era isso que eu gostaria de trazer. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Sempre pontual. Muito bom, muito obrigado. Nós vamos ouvir a doutora Cláudia Patrícia de Luna agora, por favor. Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. Em primeiro lugar, parabéns ao Secov por essa magnífica iniciativa ao trazer esse tema, onde, de modo inédito, se tira da invisibilidade um problema que, na realidade, era recorrente e existente nos condomínios, que é o da violência doméstica intrafamiliar, não é? Então, é importante a gente dizer aqui
que essa violência ela acontece em todos os lugares, em todos os contextos, e também ela não está restrita. Cláudia, você ficou sem som, Cláudia. Ok, vamos voltar aqui. Bom, eu dizia que é importante tratar dessa violência que antes não era reconhecida e parecia que até não se admitia a sua existência no contexto de condomínios. Essa violência ela acontece em todos os lugares e também é importante dizer e localizá-la no contexto dos condomínios de alto padrão. Em relação a isso, eu posso trazer aqui alguns casos inclusive midiáticos, onde aconteceram desfechos de feminicídios, né? 2 casos, inclusive, tiveram como vítimas advogadas, e eles aconteceram no contexto de condomínios de altíssimo padrão. Um deles aconteceu em Curitiba, onde uma advogada, depois de agredida pelo marido, ela foi lançada da varanda da sua unidade autônoma, e apenas foi possível atribuir a autoria ao marido por conta das imagens das câmeras que foram registradas pelos elevadores daquele condomínio. Então, a gente precisa falar desse caso e também um outro caso emblemático, que foi o caso da Elaine Coparros, que num condomínio de alto padrão sofreu violência por 4 horas, ininterruptas, violência física, na realidade compatíveis com verdadeiras sessões de tortura por 4 horas, e absolutamente ninguém no condomínio de alto padrão em que ela residia conseguiu, mesmo ouvindo seus gritos, não é? E o barulho, ninguém se prontificou a ser solidário e ajudá-la. Então, trazer esse tema para o Secov hoje, à luz desse novo projeto de lei que deverá vir a se tornar um diploma legal, é tirar da invisibilidade esse assunto que, por vezes, era considerado um mito, quando ocorria no contexto dos condomínios. Agora, é importante que, enquanto pessoas que estão no contexto de condomínios, sejamos condôminos, moradores, colaboradores, síndicos, administradores, árbitros, mediadores, o importante nós não estamos, ao lidar com esse fenômeno, com essa situação, atuando com um mero conflito. Então, essas situações de violência não são passíveis de mediação. Isso é fato, né? E outra situação que se torna importantíssima abordar na noite de hoje é que não se pode perceber essa violência tão somente na sua característica de violência física ou agressão física. Existem outras dinâmicas de violência, outras características que essa violência que acontece no familiar, ela pode se expressar. Nós falamos aí de violência psicológica, nós falamos da violência patrimonial, não é? Violência que também é muito importante que os condomínios possam estar atentos, porque acontece, por vezes, aquele caso de haver uma ruptura, uma separação do casal, enquanto uma das partes, de repente, a mulher sai para o trabalho, quando ela volta, o apartamento está vazio, porque o outro cônjuge levou todos os pertences, toda a mobília, enfim. Então, a gente precisa pensar também na violência que pode vir a ser caracterizada como cárcere privado. Então, essa legislação e esse tema nos dá olhares outros para que possamos perceber essa violência. E é também importante, a doutora Ana Lívia trouxe aqui, o caráter pedagógico dessa legislação, que também irá mostrar, e aqui nós precisamos nos preparar, como nós vamos, enquanto pessoas que estamos naquele condomínio, nos preparar para reconhecer essas manifestações de violência, atuar na prevenção dessa violência e, sobretudo, sermos solidários e solidárias
as pessoas, as mulheres que estão naquela situação de violência que, por vezes, não têm como pedir socorro ou até nem se reconhecem no contexto de violência que estão experimentando. Então, eu digo também aqui, deste lugar, enquanto profissional que atua na defesa e na garantia dos direitos dessas mulheres, que é importante, numa dinâmica de prevenção também, que todo o condomínio, na realidade, o seu conselho, o síndico, até colaboradores possam, de repente, passar por dinâmicas de capacitação, sensibilização sobre o tema, até para que possam ter esse olhar mais apurado para perceber essas situações de violência experimentadas por aquela família, que não se restringem única e exclusivamente à violência doméstica intrafamiliar, né? E, por último, eu trago aqui um outro questionamento que, com certeza, a nossa querida doutora Silvia Chaquian há de tratar, quando, por exemplo, a lei determina que síndico tem aí a obrigação, o dever de avisar, de informar a autoridade acerca daquela violência. Bom, e aí eu penso na seguinte circunstância: se você tem um contexto de violência muito grave, será que aquela pessoa determinada pela lei, que é o síndico ou a síndica, ao avisar essa autoridade policial sobre a violência que está acontecendo, também não se colocaria numa situação de risco? E eu penso ainda mais, não é? Considerando que nós estamos falando aqui de violência de gênero e do impacto e da gravidade dessa violência, quando ela incide às mulheres, imagine uma síndica quando toma para si essa responsabilidade de informar essa situação de violência, como ela será perseguida por esse autor de violência e como também ela se colocará como foco aí, como destinatária de violências outras, né? Então, a lei ela é importante para dar visibilidade a essa situação, que sai desse contexto de invisibilidade, que deve ser assumida aí pelas pessoas que estão no condomínio, mas é importante que a gente possa ter uma dinâmica de percepção que precisa de alguns reparos e, sobretudo, de reparos de pessoas que são especialistas em violência de gênero, para que se possa dar conta dessa situação, que extrapola, não é, o limite do direito condominial, mas que ganha interfaces e interseccionalidades com áreas, por exemplo, do direito que referem-se à expertise em violência de gênero. Seria isso. Seriam essas as minhas considerações. Obrigado, doutora Cláudia Luna. Muito interessante. Inclusive, me chamou a atenção a sua menção a pessoas que nem se reconhecem como vítima da violência. Mas vamos voltar nisso. Acho que nós vamos ouvir bastante. Eu aqui falo pouco hoje, para gáudio de vocês. Vamos ouvir o Eric Camargo, que é atuante no ramo também. Por favor, Eric, por favor. Boa noite, Jacques. Boa noite a todas as nossas palestrantes, ao pessoal que está conosco hoje, essa noite, para debater um tema que está em voga, né? Infelizmente, o que nós temos visto é uma situação que durante a pandemia aumentou, talvez tenha tirado um pouco da invisibilidade, como a doutora Cláudia muito bem pontuou, mas que, óbvio, já acontecia dentro dos condomínios, fora dele, mas tornou-se uma situação talvez mais perceptível aos olhos de todos por esta relação interpessoas que nós passamos a conviver mais próximos e mais dentro do nosso condomínio. E analisando efetivamente o projeto de lei, eu não tenho dúvida nenhuma que extrair isso, tirar isso da invisibilidade, trazer para a discussão, expor essa situação da melhor maneira possível, em uma discussão saudável e inteligente, é a melhor situação. Eu acho que a Ana foi muito bem quando ela pontuou o caráter pedagógico da legislação. Inclusive, a gente sabe que o direito
no nosso país, ele vem com esse caráter pedagógico, quando ele não consegue, ele gera a punição, né? É esse assim que nós temos esse sistema que, infelizmente, nos tem aí direcionado. Eu quero fazer um contraponto e seguir um pouquinho na linha que a doutora Cláudia pontuou agora no final, e atento aí ao que o Jacques colocou no início, se essa é efetivamente a melhor forma de combater esta situação. Porque me parece que atribuir única e exclusivamente ao síndico, ela não seja a questão mais inteligente ou mais saudável para que nós consigamos atingir a execuibilidade de extrair dessa invisibilidade ou de levar ao conhecimento das autoridades uma questão de violência. Não só porque ao síndico já é atribuído uma série de responsabilidades de gestão de área comum, e também essa legislação me parece que leva ao síndico uma responsabilidade de se ater muito mais a fundo ao que acontece no dia a dia dentro da unidade privativa daquela pessoa, mas também o risco que isso não vai gerar do síndico que não está no condomínio no dia a dia, daquelas pessoas que são síndicas mulheres, idosos, jovens, enfim, todos aqueles que também são passíveis de sofrer com essa violência de pessoas sem nenhum pudor que, ao meu ver, quem pratica esse tipo de coisa são pessoas absolutamente sem nenhum pudor. Ou seja, eu não vejo efetivamente como atribuir exclusivamente ao síndico a responsabilidade dessa denúncia, sob pena também de incorrer em uma responsabilidade, eventualmente, ao próprio condomínio ou aos próprios condôminos, seja com a falsa comunicação de crime, seja com a indenização por dano moral, seja daquelas pessoas que podem acontecer da falsa ideia de que está havendo uma agressão. É lógico que nós temos situações que devem ser analisadas de uma maneira muito mais profunda, mas pode existir um erro, um equívoco. Então, esse equívoco vai trazer responsabilidade também no âmbito civil ao próprio condomínio, por meio do seu representante legal que toma determinada atitude. Então, eu acho que talvez o que nós precisemos efetivamente é dividir esta responsabilidade. Nós sabemos que já existe legislação da omissão de socorro, por exemplo, né? Da responsabilidade de todos de adotar as medidas necessárias a coibir esse tipo de situação ou de comunicar. Todos têm esse dever, isso já é prescrito em lei. Eu acho que o que nós precisamos procurar efetivamente são situações dentro dos condomínios e fora deles que nos traga a médio e longo prazo uma alteração de cultura, que isso se passe a efetivamente excluir, sair da nossa cultura a nossa omissão frente a determinadas situações, a trazer efetivamente à baila ou tornar externo o problema que nós vivenciamos no nosso dia a dia, não só dentro dos nossos condomínios, não só dentro de condomínios de médio, baixo padrão, mas muitos na frente de condomínios de alto padrão. Eu acho que onde o síndico pode trabalhar junto aos condôminos, seja na prevenção a isso, capacitando os seus funcionários para que eles possam entender, por exemplo, o que é efetivamente uma agressão dentro da área privativa, o que é o cumprimento de uma ordem judicial de afastamento. Quantas mulheres não têm uma ordem judicial de afastamento e, infelizmente, alguns condomínios não têm funcionários capacitados para entender que aquele cidadão ou aquela cidadã não podem mais entrar naquele ambiente quando ele estiver. Então, me parece que a divisão dessa responsabilidade, a capacitação das pessoas, a informação aos condôminos, eu não tenho dúvida que nós temos uma série de condôminos que às vezes nem quer participar de assembleias para não vivenciar e não experimentar a vida do outro. Então é essa cultura que a gente precisa talvez trabalhar para alterá-la, para fazer com que as pessoas tenham a ciência de que esse problema é muito mais corriqueiro do que a gente imagina, que ele está muito mais dentro da nossa sociedade do que nós imaginamos. Agora,
O que a gente não pode mais adotar é a passividade. É aquele condômino, aquele síndico, aquele subsíndico, membro do conselho, que fique passivo a esta situação e muitas vezes, óbvio, com receio também do que pode voltar a ele. Isso a gente também precisa trazer para o debate, porque como a doutora Cláudia pontuou, às vezes a pessoa que está produzindo a agressão, que está nas vias de fato aí, acaba então saindo daquele e indo para o outro que vai deletar, que vai contar, que vai fazer a denúncia. Então, eu acho que o que nós precisamos melhorar em termos legislativos, em termos de educação, em termos de informação, é muito mais a prevenção e a consciência do que acontece. Me parece mais efetivo do que você atribuir a uma única pessoa a responsabilidade de levar isso adiante ou de dar essa notícia às autoridades competentes. Me parece mais funcional você dividir essa responsabilidade, você capacitar as pessoas, você informá-las do que é essa violência. Muitas pessoas, eu tenho certeza, que às vezes acham que a violência que a gente fala é a violência da agressão, o contato físico. E nem sempre é isso. Nós tivemos um infeliz acontecimento agora aqui na nossa cidade vizinha, em Campinas, que se tornou notícia no Brasil inteiro, onde as agressões foram verbais e de uma humilhação tremenda, que levou ali o condomínio a adotar também medidas para si, para mostrar que o condomínio não coaduna com aquela atitude. Né? E imediatamente o condomínio teve de fazer isso, até como forma de se resguardar, de resguardar a sua segurança. É óbvio que isso deveria ter sido comunicado, deveria ter sido feito, mas a atitude do condomínio ali também me pareceu uma forma de dar a publicidade, lógico, mas também de falar, olha, peraí, é um ato de um determinado condômino e não das pessoas aqui que coabitam. Então, é isso que eu queria trazer inicialmente para a gente debater, para que a gente também pense nesta responsabilidade sobre uma única pessoa e que a gente possa, talvez, dividir isso e levar a prevenção, a comunicação, o debate para todos, para a coletividade de uma maneira geral. Obrigado, Eric. Obrigado. Muito obrigado. Nós vamos voltar a esse assunto. Esse receio da consequência ao síndico é sério mesmo, né? Tipo, quem quer ser síndico? Vai ser a dúvida. Vamos ouvir a doutora Silvia Chaquian Toledo Santos, a promotora de justiça do Ministério Público aqui de São Paulo. Por favor, doutora Silvia. Então, queria cumprimentar a todos e todas, agradecer esse honroso convite para participar dessa live, em especial ao Jacques Buchatsky, mandar um grande abraço para o meu querido amigo Rubens Elias, que nos acompanha, cumprimentar meus colegas de painel virtual aqui, Moira Toledo, Eric Camargo, Ana Lívia e minha queridíssima companheira de longa data, de tantos projetos ideais, Cláudia Luna, é um prazer estar aqui com todos vocês. Queria parabenizar a iniciativa de trazer esse tema tão relevante num momento como esse, né, Jacques? Outro dia o El País divulgou um artigo onde ele tratava a violência de gênero como uma pandemia silenciosa. Então, a gente pode dizer que a gente vive uma pandemia dentro de outra pandemia, né? E, de fato, a pandemia veio para devastar o mundo, trazer uma crise política, econômica, de saúde pública sem precedentes, mas, para além dessa crise, trazer reflexões a todos nós sobre nossas impotências, nossas angústias, ela veio para escancarar ainda mais esse abismo social e as vulnerabilidades que afetam principalmente as mulheres. Então, com a ordem de distanciamento social, o que a gente viu, já que foi um país dividido entre quem pode e quem não pode se proteger e estar dentro de casa em segurança. E aí, em primeiríssimo lugar, a gente já precisa dizer que a intersecção dos marcadores sociais de raça, classe e gênero é que vão determinar quais serão as mulheres mais penalizadas pela pandemia e pelos efeitos dela, né? Então, nesse contexto de olhar para a população mais vulnerável, para as mulheres, a gente precisa dizer sempre que as mulheres são mais expostas, em primeiro lugar, à exposição ao risco de contágio do coronavírus, porque estão majoritariamente na força de trabalho nos hospitais, na enfermagem, nas tarefas de cuidados domésticos de idosos, de pessoas adoentadas.
As mulheres estão mais afetadas pela crise econômica trazida pela pandemia, porque são as mulheres que ocupam majoritariamente as funções mais precarizadas, dos trabalhos informais, domésticos, que, portanto, serão mais afetadas com a crise econômica. Lembrando que mesmo dentre as mulheres que estão no mercado formal, apenas 25% está inserida no sistema de seguridade social. Isso é muito pouco no nosso país, que é campeão na força de trabalho de empregos domésticos. Com o isolamento, a gente tem a sobrecarga de tarefas domésticas e de cuidado sobre os ombros das mulheres, isso é fato, isso também aumenta as tensões do convívio. Também recentemente foi tratado, saiu um artigo divulgando que com a pandemia, a questão da exaustão feminina dentro de casa se tornou um problema tão grave que os termos que a gente até então usava de dupla, tripla jornada foram abandonados e substituídos por jornada contínua. E o que significa isso? Significa que a sequência de tarefas, de planejamento, de carga mental, os limites entre a vida doméstica, de cuidados da maternidade e do trabalho da mulher, está tudo tão misturado que ela só não está trabalhando quando ela está dormindo, né? E aí a gente tem uma massa aí de mulheres quase que zumbis, permanentemente ocupadas, mas não necessariamente produtivas, sofrendo o impacto de tudo isso dentro de casa. E, finalmente, evidentemente, como todo mundo já falou aqui, as mulheres estão nesse período de pandemia mais afetadas pela violência doméstica e familiar. E isso porque, no nosso país, infelizmente, para milhares de meninas e mulheres, casa não é sinônimo de lar. Casa é sinônimo de espaço de medo, de insegurança, de abuso e até de violência, né? Então, para boa parte da nossa população, momentos como esse de distanciamento social se tornam ainda mais críticos. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Estatisticamente, a casa é o lugar mais perigoso para a mulher. Nós temos estatísticas no Ministério Público de mais de 77% de feminicídios acontecendo dentro do espaço privado, ou seja, dentro do lar, né? E a gente teve um incremento, segundo estatísticas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 46% de aumento nos índices de feminicídio nesse período de pandemia. Então, não foi por acaso que a ONU alertou o mundo, logo de cara, sobre os perigos do aumento da violência doméstica e familiar. As estatísticas foram divulgadas em países como China, Estados Unidos, França, e não foi diferente no Brasil. A gente sofreu esse impacto do aumento, do incremento da violência. Então, tudo isso é preciso dizer, estamos falando de desigualdades e problemas pré-existentes. A pandemia não transforma um homem em agressor, né? Isso não existe. A questão é que a gente já está falando de relacionamentos com uma dinâmica abusiva e violenta, e que aí eclode nesse momento de pandemia, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a relevância desse tema, como foi falado, é tamanha que a gente viu avançar essas iniciativas estaduais e agora nacional desses projetos de lei para discutir a responsabilização, a responsabilidade, o dever jurídico do síndico em denunciar, em reportar violência ou suspeita de violência. E aí eu queria compartilhar bem rapidamente, porque eu sei que o meu tempo é reduzido, algumas reflexões sobre esse PL, mas sempre pensando no aprimoramento, né? Então, primeiro eu queria dizer que talvez a maior contribuição da Lei Maria da Penha tenha sido quebrar o paradigma de tolerância, de leniência, de negligência no trato da violência doméstica no nosso país, que sempre foi tratada como uma questão do foro íntimo, privado da mulher que sofre violência e não como uma questão de Estado. Então, essa mudança vem com a Lei Maria da Penha. O que significa dizer que a violência contra a mulher é uma questão de Estado? Significa dizer que ela é um problema de todos e todas nós, né? Isso envolve instituições, famílias, poder público e também vizinhos, condomínios, funcionários. Então, isso não é de agora, isso não é uma novidade. Desde 2006, ou seja, há 14 anos, a violência contra a mulher não é mais tolerável, né? Não pode ser mais negligenciada. Num país como o nosso, que ocupa a estatística de 5º país com maior número de mortes violentas do mundo de mulheres, nenhum tipo de alienação pode ser permitida. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu já tenho, assim, já de cara, já que alguma dificuldade em entender a persistência da omissão quando essa violência extrema acontece nesses casos que Cláudia nos trouxe aqui, o caso do Sul e do Rio de Janeiro. Ambos são casos que retratam situações de violência extrema, de gritos por socorro, por ajuda,
por horas, no caso da Elaine, por 4 horas, e mesmo no caso do Sul, da advogada também, e que ninguém se envolveu, né? Então, eu sei da dificuldade, já ouvi muita gente dizer que nem sempre é possível distinguir uma briga, uma mera discussão lá dentro da casa de uma situação de violência contra a mulher. Eu já ouvi muita gente dizer, mas como é que a gente interfere? E nem sempre fica claro que se é uma discussão ou um caso de violência. Mas aí eu queria trazer uma ponderação aqui para a gente pensar que é interessante que essa dúvida, ela não existe ou ela é menor quando a gente fala de violência contra a criança, quando a gente fala de violência contra deficiente ou contra idoso. Então, talvez a gente precisa pensar sobre isso, porque isso pode retratar uma certa tolerância que nós ainda temos na nossa sociedade sobre a violência contra a mulher. Nós ainda temos o senso comum de que o que acontece no espaço privado é do problema do casal, ou seja, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Porque a gente tem esse ranço, porque isso foi muito arraigado, a gente não muda de uma hora para outra, né? Então, quando uma mulher grita por socorro, pedindo ajuda, chama a polícia, não é para ter dúvida, não há que se hesitar. É para chamar a polícia, é para interferir, é para oferecer ajuda, né? E esse dever de interferir, de intervir, ele não é menor por ser moral, e ele já existe, né? E aí eu queria lembrar aqui, e muito por conta do que o Eric trouxe, que eu acho importante, que o direito, sobretudo o direito penal, ele é o reflexo sociocultural da nossa sociedade, da nossa carência de valores éticos, morais. Uma sociedade com menos valores éticos e morais, ela precisa de mais direito penal, né? Então, o direito penal acaba refletindo a nossa carência de valores morais, éticos. Então, que triste a gente precisar de uma lei, né, como essa, porque isso reflete a nossa incapacidade como sociedade de reconhecer isso há mais de 14 anos, que a gente tem esse dever moral de oferecer ajuda, de denunciar, e a gente não cumpre, né? Mas talvez seja isso, talvez a gente precise da lei. Talvez a gente precise, porque se a gente vive num país que precisou de uma lei que diga que ejacular numa mulher a caminho do trabalho é crime, a gente tem uma noção aí de em que estágio nós estamos de respeito ao corpo, à dignidade, à integridade física e psicológica da mulher, né? Mas aí também surgem as preocupações com esse PL. E aí falo do meu lugar próprio, de quem está na linha de frente de atendimento dessas mulheres e de preocupação com a eficácia dessa legislação, ou seja, que ela atinja o objetivo que todos nós queremos. E aí eu já trago aqui uma informação de que muitas estratégias já podem ser implementadas. A gente não precisa esperar essa legislação ser sancionada, se é que vai ser sancionada, para que a gente possa implementar. E aí eu acho que essa oportunidade da live é rica, é preciosa para isso. Então, primeiro eu queria reforçar esse aspecto que já foi trazido aqui, de que essa lógica de que denunciar apenas, levar ao conhecimento da polícia resolve, ela é insuficiente. A gente não pode acreditar que essa seja a única lógica possível, né? Denunciar resolve o problema. Isso parte de uma falta de conhecimento sobre a dinâmica complexa da violência contra a mulher. E aí, toda vez, Jacques, que a gente fala em enfrentamento à violência contra a mulher, a gente precisa pensar nos 4 pilares de enfrentamento. O combate é um dos pilares. O combate é isso, é buscar a responsabilização de quem fez a violência, é denunciar para a polícia, mas é um dos pilares. A gente também tem outros 3 tão ou mais importantes, que são os pilares da prevenção, da assistência e da garantia de direitos. Por que eu digo isso? Porque quando uma mulher sofre violência doméstica, ela não tem um problema penal apenas, ela não tem um caso de polícia, ela tem uma questão que perpassa a área da habitação, ela precisa de saber para onde vai depois da denúncia, da educação, ela precisa de creche para pôr os filhos, para que ela possa ter autonomia financeira, ela precisa pensar na saúde, enfim, há uma série de outras temáticas aí que perpassam a questão da violência contra a mulher, e a gente insiste nessa lógica sempre da polícia, não que ela não seja importante, não que ela não seja fundamental. Então, o que eu quero dizer com isso é que se essa mulher não tem outros mecanismos para sair do relacionamento abusivo, sejam eles financeiros, psicológicos, ela volta. Ainda que o síndico cumpra o seu papel de denunciar, ela volta, né? Então, pensar o que vai acontecer com essa mulher depois da denúncia é fundamental. Em segundo lugar,
a legislação não vai funcionar se todos do condomínio não estiverem preparados para entender essa dinâmica, que não é de uma vítima necessariamente muito disposta a contribuir com essa denúncia, a ir para a delegacia e querer sair imediatamente naquela situação daquele relacionamento abusivo. O que eu estou dizendo com isso é que a gente encontra nesses casos, Jacques, mulheres com muito medo, né? Mulheres com muita vergonha, que não vão receber tão bem assim o síndico na sua porta ou o vizinho dizendo: a senhora precisa sair de casa, não dá mais, essa situação é insustentável. Não necessariamente a gente terá uma vítima pronta para sair daquele relacionamento, né? Então, o que a gente faz com isso? A gente precisa entender essa dinâmica para não revitimizar essa mulher, para que ela seja exposta no condomínio como uma mulher que, por exemplo, gosta de apanhar. Afinal de contas, todo mundo tentou ajudar e ela continuou naquele relacionamento. Isso é um perigo, né? Então, o que a gente faz com essa mulher que vai dizer: eu realmente sofri violência, mas eu não estou pronta para sair desse relacionamento? E isso acontece. O que o condomínio fará, né? Qual será o comportamento dos vizinhos? Entender a dependência financeira, emocional, entender a dinâmica do ciclo da violência e o comportamento do agressor. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é 24 horas por dia agressor, né? Será que o condomínio, as pessoas estão preparadas para reconhecer naquele vizinho bacana, legal, que faz um churrasco de domingo, que ele é um agressor dentro de casa? Ou será que as pessoas vão desacreditar da palavra daquela mulher porque ele é um cara bacana socialmente? Então, essa percepção de todos que dividem o espaço condominial é fundamental para que a gente entenda que nem sempre a vítima corresponderá a um estereótipo do que a gente espera do papel de vítima e do agressor da mesma forma. Cláudia já colocou aqui muito bem como a gente precisa entender que a violência física é uma fração da violência doméstica. Não necessariamente a mais grave sempre, é a que mais aparece, mas não é a única forma de violência, né? E há alguns sinais, Jacques, que eu acho que, já finalizando aqui a minha fala, que eu acho que a gente poderia trazer aqui como contribuição, porque em verdade, ninguém é capaz, nenhum vizinho, nenhum funcionário do condomínio é capaz de dizer que aquela briga, aparentemente sem importância, não vai se tornar uma violência extrema, um feminicídio. Mas há alguns fatores de risco que podem nos dar indicativos, como sinais de alerta. É como se acendesse um alerta de que aquele caso é mais grave do que a gente imagina, como, por exemplo, abuso de álcool e drogas por parte do agressor, como, por exemplo, acesso à arma de fogo. Então, é um vizinho que tem fácil acesso à arma de fogo, é um profissional que trabalha com segurança, por exemplo. Isso é um fator de risco. É uma vítima que não tem familiares na cidade, ela é sozinha, ela está afastada da rede comunitária de amigos. Isso é um fator que também traz um aspecto mais preponderante aí, do isolamento da vítima. É uma vítima que não tem independência econômica, financeira, é um sujeito, um agressor que já descumpriu ordem judicial antes, que já praticou maus tratos contra animais domésticos, por exemplo. Tudo isso são indicadores de violência, são fatores de risco que nos dão pistas de que aquele caso não é uma briga, uma discussão momentânea, é um caso que precisa de um alerta, uma atenção maior. E, por fim, investir isso, acho que os condomínios já podem fazer isso, os vizinhos, todo mundo tem que se engajar nessa luta, investir nos chamados planos de segurança, né? Como é que a gente pode estabelecer num condomínio, com aquela mulher que vive um relacionamento abusivo, violento, uma rede de confiança de vizinhas, vizinhos, com quem ela possa contar num momento de ataque, num momento de medo. Então, combinar sinais de perigo, por exemplo, né? Como é que ela aciona os vizinhos? Informar essas mulheres de que ela deve dispor de telefones úteis, de socorro, Disque 190, Disque 180 para denúncia, orientar que ela tenha sempre à mão documentos, dinheiro, uma troca de roupa, orientar essa mulher que na hora do ataque ela não deve correr para espaços onde tem instrumentos perigosos como cozinha, onde tem faca. Isso faz parte aí de uma série de estratégias que a gente pode estabelecer nos condomínios com informação de que aquela mulher dentro de casa pode se socorrer de uma rede comunitária de vizinhos no momento de perigo. Isso pode ser feito independentemente da lei ser sancionada hoje, amanhã, isso pode ser feito agora, né? Então, sem dúvida, é preciso também, concordo com o que Cláudia disse, pensar na exposição do síndico. Não desconheço esse fator, mas aí eu também queria trazer aqui um contraponto.
hoje, a pessoa que denuncia, a pessoa que oferece ajuda num condomínio, o vizinho que é mais sensível à temática e liga para a polícia e vai lá bater na porta, dizer que quer ajudar, ele está muito exposto, né? Será que essa legislação também não vem para despersonalizar isso? Será que quando essa legislação prevê que a responsabilidade de denunciar é do representante do condomínio, isso também não ajuda a tornar isso mais despersonalizado? É uma questão que eu coloco aqui para a gente pensar, né? Porque talvez hoje as pessoas que têm o dever, que somos todos nós, dever moral de interferir, já estamos muito expostos se agimos isoladamente. Mas quando você tem uma legislação, quando aquilo é institucionalizado, quando cabe ao representante legal do condomínio a denúncia, talvez a gente esteja criando aí um escudo mesmo de proteção, de despersonalizar isso, né? Não é aquele síndico, aquela síndica, é o síndico, é a instituição, desculpa, a instituição, talvez eu esteja falando errado, porque não é a minha área, é o direito condominial, mas enfim, é o representante, né? Não é aquele vizinho especificamente. Então, finalizando, acho que muitas iniciativas já podem ser implementadas hoje, independentemente da legislação. É fundamental esse nosso debate aqui para que a gente possa pensar isso. Essa questão do caráter pedagógico da lei, fundamental também pensar, porque a lei é sempre um ponto de partida para muitas transformações, né? E aí, infelizmente, talvez o nosso país esteja nesse estágio em que a gente precise de uma lei como essa. Mas essa lei, isoladamente, ela não muda posturas, ela não transforma mentes e corações se ela não vem acompanhada de capacitação, de conscientização de todos aqueles que dividem o espaço do condomínio. Eu acho que é nisso que a gente tem que avançar, e isso é hoje, isso não precisa esperar. Obrigada e desculpa se me estendi aqui, Jacques. Obrigado, Silvia. Brilhante, 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 como sempre. Você estava falando, eu me lembrei da importância da Lei Maria da Penha quando ela veio. De fato, foi uma quebra de paradigma. A semana retrasada eu estava lendo um livro de história, aquela história da vida privada do Alencastro, e às tantas ele fala que na época do Império era normal, era esperável que o marido espancasse a mulher, mesmo na alta sociedade. Não estou falando de baixo extrato, estou falando de alta sociedade. O que mostra como é difícil evoluir, é muito difícil a gente progredir. Às vezes a gente acha que todo mundo está na mesma toada e não está. Isso aí me chamou muita atenção. E eu quero confessar desde já, porque ninguém vai me acusar de quebra de direito autoral, tá? Mas eu estou anotando tudo que vocês estão falando e me veio aqui à mente que uma campanha vai ter que sair, ou só do Secov, ou Secov OAB, seja de quem for, o Secov vai se meter nisso, talvez até filmes mostrando essas coisas. Muitas e muitas vezes, por mais evidente que seja, um tema que está muito interessante aqui a violência não é só física. Muito simples eu ver alguém com roxo no olho. Muito difícil eu identificar outras situações, como senhoras todas estão falando, e eu acho importante a gente levar isso a todos. Vamos ouvir a doutora Moira Toledo, advogada, e que compõe a vice-presidência de condomínio aqui do Secov. Antes, eu só queria dar um recado do doutor Hubert Ibarra, que é o vice-presidente de condomínio, de administração aqui do Secov, que lembrou que o próprio Secov já fez 2 convênios muito interessantes, e tem a ver com o que a senhora falou, doutora Silvia. 2 convênios muito interessantes na área de segurança, um com o município, um com o Estado, e basicamente acelera, viabiliza as comunicações de crimes pelo condomínio para a polícia. Isso reduziu a quantidade de crimes em condomínios edilícios, é algo a ser aperfeiçoado diante de tudo que nós estamos aprendendo hoje. Doutora Moira, por favor.
Obrigada, Jaque, pela palavra. É um prazer enorme, né, ouvir. O Eric já é de casa, a gente sempre escuta ele e sempre foi muito pontual suas colocações, Eric. Mas eu queria fazer uma homenagem especial à Ana Lívia, à Cláudia, à Silvia, que trouxeram esse tema tão importante, contribuíram aqui. Quando a gente viu o PL, a primeira coisa que nós pensamos aqui na diretoria foi: precisamos conversar com quem conhece isso com muita profundidade, porque a gente lendo o PL, a gente tinha aquela sensação de que ele não resolveria a questão e que ele traria mais problemas, mas a gente não sabia de fato como resolver isso, quais eram as melhores práticas, como efetivamente contribuir, e essa é a nossa vontade, porque essa é uma causa de todos nós, né? Como colocado aqui, é uma questão não só ética como moral, mas de responsabilidade social. A Silvia colocou uma questão de Estado, né? É uma questão que todos nós devemos nos envolver. Não é possível que a essa altura da evolução humana, né, Jacques, muito embora a gente sabe que tem um traço, a Silvia falou da tolerância, de todo o arraigado que a gente tem histórico, que advém dessa origem, mas que a gente a esta altura já deveria ter evoluído um pouco mais e não dá agora, não é possível a gente assim se omitir ou imaginar que isso é um problema com o qual a gente não deva se envolver, e sem dúvida uma campanha há de sair, a gente tem que mesmo tomar partido desse ponto. E em relação a isso, muitas das dúvidas, e a gente já tocou aqui em alguns momentos, mas em especial a gente pensou que a atribuição dessa obrigação ao síndico, de fato, ela não seria eficiente, né? Só a denúncia, como colocado, só a denúncia, ela talvez exponha também o síndico, que pode ser uma síndica mulher. Aliás, neste ponto, embora tenha a legislação esse caráter pedagógico, eu concordo muito com isso, tanto é que, assim, eu falo que a pandemia trouxe muitas coisas negativas, mas ela também trouxe pontos positivos, e talvez um desses foi tornar essas questões sensíveis mais latentes, o que nos traz aqui e expõe esse fato, por exemplo, como expôs outro, e nos faz tocar nisso com profundidade neste momento, né? Nós estamos aqui abertos, tocando nesse ponto que é delicado e que a gente precisa intervir, precisa contribuir, talvez muito por conta dos efeitos que a pandemia tenha causado nisso, nesse incremento. Isso trouxe à baila, à luz, ainda mais a questão colocada. Mas o que eu queria tocar é que, assim, muito embora tenha esse caráter pedagógico da legislação, a gente seria ótimo não precisar ter legislação, como disse a Silvia, porque a gente às vezes quer escrever tudo na lei, né? E talvez escrever tudo na lei não seja o melhor dos mundos. Talvez outras ações que nós possamos adotar sejam mais contributivas. Porque, por exemplo, tem uma legislação estadual que a gente tomou conhecimento, aonde o síndico tem o dever de denunciar, mas daí começou a questionar quando é que ele tem que denunciar, como é que faz e tal, e aí se criou uma saída de ele ter que denunciar quando o condômino registra no livro de ocorrência a existência do fato, né? Então, da violência, seja ela em que forma ela se der. E aí, quando você torna isso público no livro de registros do condomínio, me passou outra coisa, a questão da intimidade, que foi tocada em algum ponto pela Silvia. A gente tem um direito da personalidade, que talvez eu, mulher que sofra violência, não queira me expor no condomínio. Talvez eu não queira, assim, eu queira tomar uma providência, eu queira fazer uma denúncia, eu queira medidas, eu queira algo que me proteja, mas eu não queira estar exposta, né? A gente tem a história da linha tênue, que a Silvia colocou, e isso, quando a gente trata da violência não de via de fato, né? Não aquela violência, as outras formas de violência, isso acontece ainda mais, porque, lógico, um espancamento de 4 horas, ele é mais simples da gente falar que aconteceu a violência, mas o cárcere privado, que é uma espécie de violência, talvez a gente não tenha tanto apelo que a gente possa... Então, a gente precisa de treinamento, precisa de preparo, precisa de capacitação e precisa de outros meios de reconhecimento para que a gente possa expor isso de alguma maneira, né? E entender qual é o limite disso, aí se torna um pouco mais complexo. Então, o meu questionamento, eu quero muito mais
numa posição aqui de diretora hoje executiva, que eu não estou nem na posição de advogada querendo, eu quero saber de vocês, porque eu acho que vocês que são as especialistas, o que de fato a gente já pode... A Silvia já deu várias dicas do que fazer, né? A história da capacitação e tudo mais, mas como isso funcionaria e trazer isso de fato e coadunar isso com a história da proteção de dados, com a proteção da pessoa, com a proteção da intimidade, com direitos da personalidade, porque esse, de fato, é um problema que se coloca. Num ano que a gente entra com legislação de lei geral de proteção de dados, expor uma pessoa num livro do condomínio que ela sofreu uma violência ou que o outro praticou a violência, quando a gente pode não saber exatamente se praticou ou não praticou. Como é que lida com tudo isso, não só em relação ao direito penal? Porque a gente sabe que em relação ao direito penal, talvez, se não tiver má fé na denúncia, esse limite vai ser um pouco mais brando. Mas no dano moral, na esfera civil, talvez não seja, porque eu fiz a exposição de qualquer maneira, sem cuidado. Então, eu fico pensando como trabalhar este ponto específico da proteção da intimidade da própria pessoa, sabe? Da intimidade da própria pessoa. E aí, em termos de PL, entender como é que a gente poderia contribuir para este PL, e se esse PL, eu colocaria um passo antes, muito embora ele traga à luz e tenha esse caráter pedagógico, se de fato existe uma solução que possa ser atribuível à lei. Porque, assim, me parece que a gente tem lei para isso, né? A gente tem a lei Maria da Penha, a gente tem a lei condominial, que diz, inclusive, ao uso em relação à segurança dos condôminos, à saúde, a gente tem as obrigações do síndico, a gente tem já uma série de legislações estabelecendo isso, e talvez essa lei ela tivesse que ter uma outra vertente, uma vertente educativa, uma vertente de capacitação, uma vertente de determinar que se adote esse tipo de... Por exemplo, por que a gente não estabelece a respeito do plano de segurança, né? Você tocou, Silvia, na questão do plano de segurança, né? Então, isso me parece muito eficiente. Como é que a gente faz? A gente precisa ter um plano de segurança. Então, talvez a lei deveria falar todo condomínio tem que ter um plano de segurança interno e estabelecer isso e comunicar isso para todo mundo. Porque os canais de denúncia... que são de denúncias anônimas, eles também funcionam para todas as pessoas, não só para o síndico, como para os condôminos em geral e para uma série de pessoas que estão envolvidas nesse aspecto. Né? Que uma coisa que a Ana Lívia trouxe lá no comecinho, e que talvez a gente possa aprofundar, é que muitos dos condomínios, eles têm a representação deles por síndico profissionais. E esses síndicos profissionais, eles são afastados da estrutura, né? Normalmente, eles passam por algumas horas dentro do prédio e eles são afastados da estrutura. Então, eles dependeriam para tomar conhecimento do fato, muito provavelmente, porque ou então tem que calhar do fato acontecer naquele determinado momento, mas é mais difícil isso acontecer, né? Mas eles dependeriam de uma denúncia interna, vamos supor assim, ou de um funcionário, ou de um condômino, ou de alguém que está ali por mais tempo e que venha tomar conhecimento disso, porque ele está, de fato, afastado disso. Nesse aspecto dele estar afastado, Silvia, parece que aquela sua questão de tornar isso mais do representante, de que não é pessoal, se torne mais real, sabe? Porque, na verdade, quando é o síndico condômino, do mesmo jeito que a gente tem esse traço cultural de que a gente tolera a violência pela mulher, contra a mulher, o que é um absurdo, a gente tem um traço cultural de que tudo com o síndico é pessoal, de que o síndico tem um papel pessoal dentro desse condomínio, que quando ele dá uma ordem, ou quando ele toma uma medida, ou quando ele faz uma denúncia, ou quando ele expõe uma multa, é uma coisa que leva um pouco para a pessoa dele. As pessoas não entendem muito essa questão da representatividade, da distinção do síndico desse cargo como um mandatário, assim. Então, é difícil a gente, só pela legislação,
levar para o síndico essa impessoalidade, sabe? Trazer essa impessoalidade, porque isso também é um traço cultural nosso que de fato as pessoas não veem dessa maneira. No profissional, no síndico que a gente chama não condômino, né? Isso é mais fácil, mas naquele síndico que está inserido dentro da comunidade, isso é mais difícil. A figura do administrador é como a do síndico não condômino. Ele não tá, ele só fica sabendo, o administrador então está completamente, normalmente ele está fora, né, da estrutura, ele recebe tudo o que está acontecendo dentro do condomínio por movimentações dos condôminos, do próprio síndico, que levam essas informações de uma série de maneiras, por uma série de mídias, né? E quando eles levam essas informações para o administrador, também dependeria deste canal. Então, considerando todas essas especificidades que essa complexidade que a gente vê hoje dentro dos condomínios, o primeiro olhar da legislação, a gente falou, putz, esse artigo não funciona, ele não vai ser suficiente, ele não vai ser eficiente para a gente combater esse problema que a gente, de fato, enxerga que existe e quer ajudar. E ele traz outros problemas, que são esses problemas da exposição, esse problema da denúncia, a síndica mulher, a síndica profissional tem várias mulheres também, a gente tem muitas mulheres que são síndicas profissionais, então, assim, a gente também poderia extravasar essa vulnerabilidade para uma outra pessoa, né? Então, e o ideal é que a gente tenha um problema coletivo, uma coletividade, porque na coletividade nós somos mais fortes, né? É o que a gente sempre tem incentivado, em especial durante a pandemia, que o condomínio, ele é mais do que a estrutura física, depois de que ele está instalado, ele é um problema da coletividade, né? Então, como trazer isso para a coletividade em geral? Assim, é um problema que tem que ser tocado, tem que ser colocado, mas para a coletividade sempre dentro da dinâmica do papel e de como cada um pode contribuir. E me parece que nestas redes de confiança, nesses sinais de perigo, nesses planos de resposta, seria algo muito mais coletivo, sabe? Que poderia ser espraiado de uma maneira que você tocou nisso, isso me parece muito factível, assim, muito possível e muito eficiente, a meu ver, o primeiro olhar, né? Eu não sou exatamente uma especialista nesse tema, conheço muito mais o lado dos condomínios, mas falando que eu conheço de condomínio, me parece muito mais eficiente em tirar essa personalidade do síndico, trazer isso para a comunidade, porque de fato é um problema de responsabilidade social da comunidade, que todos nós devemos contribuir, e que de fato talvez isso sim ajudaria essa pessoa que está numa situação de vulnerabilidade sem expô-la, né? sem tornar ainda pior esse problema para ela mesma, porque sempre tem essa linha tênue que a própria Silvia colocou, da exposição, né? do direito da personalidade. De repente, eu não quero ser a pessoa exposta, que as pessoas saibam. Pode ser um direito meu, eu não quero expor que as pessoas que eu apanhe ou que eu sofra esse tipo de violência, seja ele qual violência, qual desses tipos de violência for. Então, esse sopesamento, esse cuidado, né? Não é nem sopesar, mas é cuidar também do direito da personalidade dos envolvidos, tratar da individualidade, tratar do sigilo, né? Você falou da mulher com vergonha, né? Você falou a mulher que tem a vergonha. Eu não acho que é um motivo para vergonha, eu acho que tem que ter uma exposição, a gente não deve tolerar esse tipo de situação, mas a gente sabe também, quer dizer, cada um tem o seu momento, a pessoa que sofre a violência, ela não pode sofrer uma a mais, né? Porque eventualmente para ela isso é importante, seja por causa de um cargo, seja por causa de alguma situação da vida dela, onde a exposição ainda contribui de maneira mais negativa e ela não queira. Então, eu fico pensando um pouco nestes pontos e, sem dúvida, a gente quis muito ouvir. Eu só tracei algumas, a gente já tinha conversado um pouco antes. E a outra questão também em relação à omissão, que foi tocado um ponto, além da omissão da denúncia, o que não pode se admitir é a omissão de socorro, né? Porque
você pode intervir e socorrer quem está sofrendo a violência, né? Então, eu acho que essa omissão de socorro também tem que ser uma coisa incentivada de alguma maneira. E essa lei, do jeito que ela está, ela não está incentivando a omissão de socorro, ela não está incentivando, assim, incentivando, não, desincentivando, né, a omissão, porque é um fato negativo, mas ela não está desincentivando a omissão de socorro, desincentivando a omissão em relação à denúncia, ela só está atribuindo a responsabilidade para alguém que talvez venha a se tornar, porque se a gente está falando de alguém de violência de vias de fato, que porte de arma, que já tem esse condão, muito provavelmente, como a Silvia colocou, os indícios, né, onde a gente deve tomar um pouco mais de cuidado, quem tem esse tipo de comportamento contra animais, alguns indícios que você colocou, né, animais, a bebida, isso e aquilo, também vai ter contra o síndico, contra a síndica, contra o administrador, porque é da natureza daquela pessoa, e aí a gente estaria levando mais pessoas a gente talvez não tivesse sendo eficientes na ajuda e levando mais alguém para essa situação de perigo, né? Então, é sempre esse dilema nosso, no sentido de querer contribuir, de querer aprender com vocês de como a gente contribui de fato, como é que a gente de fato pode ser eficiente nisso, e de fato eu me animei muito com o seu plano de segurança, eu sou uma pessoa que já quero logo pôr na prática, e achei que o plano de segurança é uma coisa que seria, não é difícil, a capacitação, o plano de segurança, a denúncia anônima, se a gente fizesse um combinado aí, atacando os 4 pontos, né, que você colocou, que é o combate, a prevenção, a assistência, as garantias de direito, e garantias de direito me parece que a preservação do sigilo da pessoa, da individualidade, também é uma garantia de direito. Então, acho assim, seriam maneiras da gente atacar esses 4 pontos. Garantir o sigilo e não expor a pessoa num livro de num livro de ocorrências do prédio, né? Que isso não me parece, assim, eu não sei se vocês têm um ponto de vista diferente, mas no meu olhar, expor no livro de denúncias é a pior das reações que possa acontecer, né? A assistência, que é a história da omissão de socorro, dentro do plano a rede de confiança, dos sinais, né, que a pessoa pode dar sinais e ter os combinados dos sinais ali no prédio, numa rede de apoio, eu acho que isso seria muito eficiente. A prevenção, no sentido da gente estipular essas medidas de educação, de capacitação, aliás, foi uma pergunta, né? Como é que a gente faz essa capacitação? Tem cursos para isso? A gente pode trazer um curso de capacitação para o funcionário nesse aspecto para dentro da universidade? A gente está aqui com o Jacques, que é o nosso pró-reitor, né, Jacques? É reitor ou pró-reitor? Que eu sempre confundo, mas eu acho que ele é um dos dois. Ou ele é o pró-reitor ou ele é o reitor. Eu confundo, o Basílio é um e ele é o outro. E eu confundo... Mas, enfim, a gente pode pensar num curso sobre isso dentro da universidade para capacitação dessas pessoas, a distância, como até uma coisa que a gente possa contribuir. E a história do combate mesmo, que talvez o canal anônimo de preservação, tanto do denunciante, quanto do denunciado, quanto da vítima, eu não sei, mas a sensação que eu tenho é que ele é mais eficiente, porque ele permite que as pessoas se sintam mais livres para fazê-lo, né? E eu ainda contribuo com aquelas garantias de direito que você bem colocou, é um dos pilares. Então, assim, eu fiz um rearranjo de tudo que foi colocado, né? As questões que o Eric trouxe são prementes, de fato, mas proponho aqui que, a partir de agora, Jacques, a gente tente provocar, assim, comece a pensar num plano de ação, sabe? Em efetivar, contar com a experiência de vocês e entender como é que isso de fato funciona e como é que de fato a gente pode contribuir de uma maneira muito eficiente em relação a não mais admitir que isso acontece. A gente sabe que, por exemplo, em São Paulo, 1/3 da população vive dentro dos condomínios, é bastante gente, né? 1/3 da população vive de condomínio. Então, se tem um incremento da questão da violência, certamente isso está dentro do condomínio, e a gente tem como contribuir, e os condomínios também vão fazer questão de contribuir, mas a gente precisa saber como
preservando todo esse espectro, cuidando de tudo que está no entorno e, em especial, cuidando dessas especificidades do administrador e do síndico profissional, que são figuras que não estão dentro da estrutura e que tem um pouco e que dependeriam de uma denúncia que venha de lá de dentro, né? Então, assim, não adianta nada eu estabelecer uma responsabilidade, em última análise, já encerrando, para alguém que está fora, se ele depende da atitude do outro. Para resolver isso no outro estado, se usou o livro de denúncias. Mas se não for isso, eu preciso de uma denúncia que venha de algum lugar para que esse síndico que não está dentro possa se movimentar, né? E representar o condomínio. Então, eu fico pensando como compatibilizar tudo isso. É um pouco sobre isso. Obrigado, Moira. Obrigado. Eu estou na ingratíssima tarefa, de tentar arrumar uma série de questões, dividir entre todos vocês e aproveitar o máximo possível. Então, de antemão, já quero dizer que, sem dúvida alguma, nós vamos fazer um capítulo 2, 3 e 4 e vou pedir a presença de vocês, porque não vai ter jeito. Eu estou avisando. Tem uma questão que eu estou vendo aqui na tela, me mandaram, Mônica Lima me mandou também por WhatsApp, e eu vou ler a que está na tela. E no caso que se faz uma denúncia e a mulher nega por 4 vezes que não houve agressão, e além de ir junto na viatura, se nega a prestar a denúncia na delegacia. Aqui no chat está de Wellington. Recebi isso. Essa é uma questão que eu gostaria de jogar no colo da doutora Cláudia, que certamente já deve ter visto isso. Tá? Já adiantando, talvez para a doutora Ana, que lida muito com a parte imobiliária também, e a responsabilidade civil do condomínio? Se é que dá para a gente responder isso em um minutinho. Responsabilidade civil num tema só da falsa denúncia, ou da denúncia, pior do que falsa, denúncia não provada, né? A falsa, a gente acaba descobrindo quem é o autor da fake news, vai? Mas de um jeito ou de outro. Ou a carta anônima, né? Essas coisas. Agora, aquela, por exemplo, nessa situação da mulher que nega. O que fazer, doutora Cláudia, quando a mulher aqui nega? Doutora Ana, o que fazer com relação à responsabilidade civil do condomínio? E estamos guardando uma para a doutora Silvia. Não vai para casa, não. Estou em casa. Então, eu posso começar? Bem, como nós já comentávamos aqui anteriormente, essa questão da violência contra a mulher é algo simples, não é? É um fenômeno para ser estudado e é uma problemática a ser enfrentada. E a gente precisa entender que essa violência ela tem como base um sistema, é uma questão cultural, histórica, social, não é? E que nesse caso específico, nessas situações específicas, a gente precisa entender que essa mulher ela já sofreu tantas violências e essa violência ela aniquilou inicialmente ou principalmente a sua autoestima, a sua capacidade de agir. Ela está tão cansada, tão esgotada, que ela não tem forças para reagir. Ela tem medo, ela tem vergonha, ela não tem mais força de reagir. Então, é tão complexo, é tão ruim aquela situação de violência que ela fica ali naquele lugar. É algo paralisante. E a gente também precisa, enquanto comunidade que Tá sem som, doutora. Paramos com esse tipo de situação, precisamos ter 2 tipos de atitude. A postura de acolher e não julgar, tá? Ela está numa situação extremamente complexa e o que ela não precisa é de ser estigmatizada e de não ser julgada. E a gente também precisa entender que ela não está pronta para denunciar, porque, por vezes, ela não se reconhece num contexto de violência, ela vai se sentir culpada por exemplo, levar ao conhecimento da autoridade
e vai se sentir culpada porque é o pai dos filhos dela, é o filho dela, por exemplo, com droga-dependência, que vai estar usando violência a ela. É preciso que a gente entenda que a violência aqui é doméstica e intrafamiliar. Não é só usar pelo cônjuge, pelo companheiro ou pela companheira daquela mulher. Você tem outras pessoas naquele contexto de família que também são passíveis de cometer essa violência. Então, a gente também precisa entender e respeitar isso. Agora, não por isso, enquanto integrantes daquela comunidade condominial, nós também não devemos deixar de observar, continuar atentos a observar esses sinais e, sobretudo, de informar para a mulher que ela tem canais outros para procurar que não apenas a autoridade policial e a justiça. Ela tem, por exemplo, as redes de atendimento. Ela pode contar com a rede de atendimento onde ela vai ter um profissional, uma profissional responsável por essa escuta, que é a psicóloga, o psicólogo, assistente social. E o condomínio, toda essa gama de pessoas que faz parte do condomínio, funcionários, conselho, síndico, enfim, administradores, eles precisam entender e saber qual é aquela mulher, informação outra de acesso que não seja, por exemplo, a delegacia. Porque é importante que a gente entenda que nem sempre essa violência que acontece vai ter como porta de entrada a delegacia. Por vezes vai ser a rede de atendimento psicológico, através de um psicólogo, vai ser, por exemplo, através da rede de saúde, ela vai até o médico do seu plano de saúde para noticiar isso, que ela está com outros problemas, como, por exemplo, uma depressão, com fibromialgia, com outras doenças que estão relacionadas a essa violência que ela está sofrendo, que tem um impacto psicológico, que tem um impacto na sua saúde, que extrapola a questão, como disse muito bem a doutora Silvia Chaquian, extrapola a questão da segurança, mas tem outros desdobramentos. Então, existem outros atendimentos, existe uma rede que está disponível para atender essa mulher, que não apenas a rede, a notícia junto à autoridade policial. Então, é importante que a gente saiba isso. Não é? Se ela não quer naquele momento, mas a gente já percebeu que outras formas nós, enquanto integrantes desse condomínio, estamos prontos para oferecer a essa mulher. De repente, ela quer ser ouvida por você, ela precisa ser ouvida pelo psicólogo, por um profissional, né? Ou ela precisa apenas que alguém saiba que aquilo está acontecendo, mas no momento certo, ela pode estar pronta, aquele momento não, mas é sempre ter esse cuidado, não realizar a exposição dessa mulher e também respeitar o seu momento, porque a gente se vê aí num determinado conflito. A situação aconteceu, chamou a polícia, ela foi, mas chegou lá, ela não quis materializar, ela não quis formalizar a ocorrência, ela não quis noticiar aquele crime. Ela volta para cá, mas nem por isso todo condomínio tem que dizer, olha, tá vendo? Essa aí é uma ordinária, adora apanhar do marido, ou adora sofrer violência. Não, precisa entender que são contextos extremamente complexos, não é? E que a gente tem aí um fenômeno, a síndrome da mulher espancada ou a síndrome do comportamento aprendido, certo? Essa violência é tão reiterada que a mulher, ela está naquele contexto de violência que para ela é difícil sair, é difícil emergir. Né? E a gente tem que entender essa sequência de fatos, esse contexto, e aí, nesse caso, capacitação para as pessoas que estão nesse contexto de condomínio se tornaria essencial para entender dinâmicas recorrentes dessa violência e os impactos dela na vida da mulher. Entender que existe uma rota crítica, ou seja, todo um caminho, e esse caminho não se limita apenas ao caminho da denúncia policial, mas tem outros caminhos e outra, entender quais são os ciclos dessa violência e a fase de prontidão dessa mulher, que ela não está pronta ainda para isso. E a gente tem que, mais uma vez, acolher sem julgar. Quantas vezes isso acontecer? Ela não vai chamar, a polícia não vai ser chamada uma vez só, vai ser chamada várias. Agora, qual será a postura do condomínio em relação a isso? Como é que isso vai acontecer? Essa mulher, ela tem um contexto de família, ela tem outras pessoas que
podem ajudá-la, da família simbólica que está ali no condomínio, que a princípio, se ela não tem uma rede de apoio externa, uma rede de apoio para entender essa situação pode ser criada a partir de todas as pessoas que estão ali no condomínio, que estarão cada vez mais alertas às situações que podem acontecer com ela. Porque essa situação, por exemplo, pode apontar um feminicídio anunciado. E aí, como é que o condomínio vai se portar? O que o condomínio vai fazer se ele não sabe o que fazer? Daí, mais uma vez, a importância da capacitação, para que a gente possa entender como esse fenômeno acontece, o que se faz, qual é o comportamento da vítima, qual é a dinâmica de quem agride e quais são os caminhos que não apenas aqueles restritos à comunicação do fato à autoridade policial. É isso. Espero ter respondido. Obrigado. Doutora Ana, antes da senhora falar, eu achei bacana na sua fala, eu acabei não sublinhando, aquela dúvida de quem discutiu o projeto de lei. Eu acho tão importante isso, e se tem algum projeto de lei específico, não é de condomínio, mas é de locação, que a comunidade do Secov, a comunidade imobiliária gosta muito, é ainda a lei de locações. Lá em 91, eu não participei, mas lá em 91, em que foi muito discutido pela sociedade civil, até ser entregue para o parlamento e daí virar a lei, que está aí funcionando com bastante sucesso. Doutora, por favor, comenta um pouquinho sobre a responsabilidade do condomínio, se possível. Bom, antes só de partir para esse comentário, eu gostaria de fazer uma colocação ao que a Moira comentou, nessa perspectiva do cuidado com a privacidade e os dados, né, envolvendo esse contexto da vítima de violência. Então, eu trago um exemplo que ocorreu aqui no condomínio que eu vivo, que eu fui fazer uso do livro de reclamações por um outro contexto e acabei me deparando com a cópia de uma medida protetiva de uma condômina, né, em relação ao seu ex-companheiro, que estava ali, enfim, no livro, como se fosse algo que, né, enfim, público e que deveria constar lá. Então, eu acho que nessa perspectiva, isso também deve ser inserido no contexto da capacitação, de compreender que esse tipo de informação deve ser privativo, né, enfim, dos funcionários, ou seja, dos funcionários da portaria, dos funcionários do condomínio, mas que os outros condôminos não devem ter acesso a esse tipo de informação, né? Então, eu acho que essa preocupação que de fato é válida, né, que pode trazer consequências desse tipo de exposição, eu acho que também deve integrar essa ideia de capacitar os funcionários, aí não na perspectiva da violência, mas sim, né, do trato com os dados, no trato de como proceder em situações específicas, né? Até na nossa outra conversa, a Cláudia colocou essa perspectiva também enfim, dos funcionários do condomínio, principalmente da portaria, entender, né, como efetivar, como dar efetividade a essa medida protetiva, né, entender, enfim, quem pode entrar, quem não pode. Então, eu acho que nesse sentido também nós poderíamos falar em capacitação, né, dos funcionários do condomínio. E em relação à responsabilidade do condomínio, de fato, esse projeto de lei, a forma como, enfim, nós, né, não tivemos, e como eu coloquei, não sabemos se terá essa possibilidade dessa discussão, quem está envolvido na construção aí desse projeto de lei, que eu entendo que nós temos aí, seria importante e necessário envolver especialistas, né, no assunto da violência doméstica e também, obviamente, na perspectiva do direito condominial. Da forma como está colocado, de fato, há um risco, né, da responsabilidade do condomínio em relação a essas, enfim,
como foi colocado, dessas falsas denúncias, ou então mesmo nessa perspectiva da vítima, né, enfim, de quem está sofrendo a violência, entender que foi lesada nessa perspectiva civil, né, em relação a sua privacidade. Então, como a Moira colocou, é um risco que existe, e é um risco que acredito que o condomínio, né, no sentido de se essa legislação, se esse projeto de lei for sancionado, algo que tem que ser contingenciado e, enfim, né, o jurídico verificar as possibilidades, entender o que é possível fazer para prevenção, mas de fato há o risco dessa responsabilidade, né, de, enfim, o condomínio ter aí uma sanção em decorrência, enfim, nessa perspectiva da vítima se sentir lesada, né, ou também outros condôminos que entenderem que não terem esse sentido de coletividade e comunidade e se sentirem lesados da adoção do que está sendo feito pelo próprio condomínio nessa perspectiva do combate e da denúncia. Então, acredito que, de fato, há esse risco. Contudo, eu acho que, nesse sentido, eu acho que esse risco, ele pode ser mitigado e ele pode... acho que ele se torna menor em relação a algo que é maior, que é essa ideia que nós estamos colocando aqui, essa cultura de entendermos que, pela coletividade, pela mudança cultural, é necessário que o condomínio adote essa ideia de educação, de capacitação das pessoas e da compreensão que é algo, enfim, de fato inaceitável que isso ocorra nas unidades autônomas ou nas áreas comuns. E, por fim, eu acho importante indicar, e isso é algo que, no contexto da OAB São Paulo, nós temos falado muito, né? A Cláudia é uma das que trata muito disso, essa ideia da capacitação também dos profissionais do direito para uma atuação nessa perspectiva do direito das mulheres, da perspectiva de gênero, né? Porque nós temos uma demanda, né, como está sendo falado nesse evento, uma demanda, enfim, de pessoas que precisam ser auxiliadas nesse sentido, e não temos tantas profissionais que atuam, que podem auxiliar, e isso também acaba se comunicando com a ideia dessa própria capacitação, né? Porque a partir do momento que eu tenho aí as ferramentas de como atuar nos casos de violência doméstica, eu tenho aí a capacitação também para levar isso no contexto do condomínio. Então, eu acho que é um ponto importante também, né, a advocacia se qualificar e estar preparada para atender essa demanda. Obrigado, doutora. Doutora Silvia, eu gostaria de ouvir da senhora o que for possível comentar aqui, e chegou aqui para mim, como é que o MP atua concretamente? Se eu tiver um problema no meu condomínio, muito bem, eu telefono para a polícia, esse é o teor das perguntas que estão vindo. E o Ministério Público, eu posso procurá-lo diretamente? O síndico pode procurar, o condômino pode procurar? As pessoas gostariam, e esse é um trabalho que a gente do Secov procura fazer, essa apresentação das instituições à sociedade civil e vice-versa, né? Então, como fazer? Então, vamos lá. O Ministério Público na área criminal, Jacques, ele é o titular absoluto da ação penal. Ele é o responsável por buscar a responsabilização do autor de violência, nesses casos de violência doméstica, inclusive. Então, todas essas portas de entrada, seja 190, seja a delegacia, seja 180, tudo isso vai parar no Ministério Público. De alguma forma, isso vai chegar ao conhecimento do Ministério Público, né? Porque cabe ao Ministério Público esse poder ele é o titular da ação penal, de ajuizar a ação penal, oferecimento de denúncia,
para a responsabilização do autor de violência. Obviamente que a nossa atuação não está restrita a isso, mas ela existe no âmbito criminal dessa maneira. Então, quando alguém disca 190, essa ocorrência depois vira é levada ao conhecimento da Polícia Civil, vira um inquérito policial. E aí, lembrando que nos casos de violência doméstica, toda forma de reportar, de denunciar qualquer episódio de violência vai virar um inquérito policial, vai ter uma investigação. A gente não tem mais, desde a Lei Maria da Penha, qualquer possibilidade desses casos serem resolvidos com mediação, nos juizados especiais criminais, com termo circunstanciado. Isso acabou. Então, todo registro de violência doméstica vai ser formalizado na delegacia, venha de onde vier, e vai dar origem a uma investigação. Essa investigação, a autoridade policial que preside a investigação vai fazer as diligências pertinentes, vai ouvir a vítima, as testemunhas, produzir provas, se houver lesão física, produzir prova pericial, requisitar prova pericial, e ao concluir essa investigação, ela é remetida ao Ministério Público, que vai analisar, formar sua convicção, podendo ou não ajuizar a ação penal, então, para buscar a responsabilização do autor da violência, né? E, obviamente, que essa análise, há uma livre convicção, porque, eventualmente, o promotor, a promotora de justiça pode entender que não há elementos para o oferecimento da denúncia e arquivar o caso. Isso acontece. Mas aí eu queria fazer um gancho para fazer uma colocação que eu reputo importante diante do que foi falado aqui sobre a responsabilização dos condomínios e do próprio síndico, né? A gente não pode, Jacques, confundir falsa denúncia com vítima que se retrata, ou falsa denúncia com vítimas reticentes, vítimas que chegam na delegacia e dizem que não sofreram violência, que caíram da escada, que se lesionaram sozinha. Essa é a minha realidade diária, posso te garantir, de vítimas reticentes, vítimas que, por todas as circunstâncias que Cláudia já colocou aqui, vão dizer que não foi bem assim, que na verdade é ela que provocou, que na verdade ela caiu sozinha. Enfim, pela própria dinâmica dos relacionamentos abusivos, é muito frequente essa mudança de disposição da vítima, que até num primeiro momento pode vir a dizer no próprio condomínio: eu sofri violência, eu apanhei. E lá na delegacia, só nesse trajeto, ela já muda a disposição e ela na delegacia vai dizer que não houve nada daquilo, que foi uma precipitação dos vizinhos e do síndico. Isso pode acontecer, mas a gente não pode achar que isso significa uma falsa denúncia. É bem diferente. E jamais o condomínio ou o síndico, e eu não estou aqui defendendo esse projeto de lei, porque também não participei, como você, da discussão dele, e concordo com a Ana Lívia, a gente precisa ouvir especialistas, precisa debater melhor esse projeto de lei, mas eu preciso dizer que o projeto de lei não poderá trazer responsabilização para esses episódios em que o síndico denuncia, porque há a ocorrência, ou porque chegou ao conhecimento dele, ou há a mera suspeita de ocorrência de violência doméstica, e depois isso não dá em nada, como a gente diz, né? A vítima volta atrás, isso é arquivado até pelo Ministério Público. Isso não significa que o fato foi mentiroso, que o síndico agiu de má fé. Então, é preciso fazer essa distinção bem clara, né? Porque é assim que acontece. Isso é próprio da dinâmica complexa da violência doméstica e dessa reprodução desse ciclo da violência, dessa mudança de disposição da vítima, por todos esses aspectos que a gente já tratou aqui. Então, o que a lei pune é a omissão, ou seja, no momento em que o fato chega ao conhecimento do síndico, ele não faz nada. É isso, né? E aí, o síndico não ficou sabendo, ele vai ser punido? Não, ele não ficou sabendo. Ninguém levou ao conhecimento dele. E o síndico profissional, ele não ficou sabendo, ele estava fora? Se ninguém leva ao conhecimento dele, ele não poderá ser responsabilizado e nem o condomínio, né? Então, o que a lei pune, e mais uma vez, não estou defendendo o projeto de lei, mas só para esclarecer, é a omissão. O fato é levado ao conhecimento do síndico e nada é feito. Então, é isso. E com relação ao sigilo, fundamental isso que foi trazido pela Moira, porque esses casos, assim como a medida protetiva, como a Ana Lívia colocou, não podem ser registrados no mesmo livro de ocorrências normal, regular do condomínio. Todos esses casos têm que ser registrados num livro próprio, que ninguém tem acesso, né? Somente as pessoas que têm que ter acesso, o síndico no caso, mas não os condôminos, né? Não pode acontecer um fato como esse, onde a condômina vai consultar ou fazer qualquer registro de outras circunstâncias e lá descobre uma série de episódios que são de natureza sigilosos, que expõem a privacidade, a intimidade. Então, e só para finalizar,
fundamental, eu acho, Jacques, que a gente avance nessa questão da consciência coletiva. Se esse projeto de lei passar, se ele avançar, se ele for sancionado, não sabemos se será, mas que isso não seja nunca absolutamente visto como uma responsabilidade do síndico. Não funcionará se for dessa forma. Porque o síndico não está lá, não é o síndico que fica sabendo de tudo. Se não há uma consciência coletiva, se não há esse senso de que todo mundo faz parte aí dessa luta, desse enfrentamento, a gente não avança e de nada adiantará. E aí o que a gente tem no nosso país, muito frequentemente, é esse descompasso entre a lei que não está em consonância com a realidade e aí, como a gente costuma dizer, é uma lei que não pega, né? E aí a gente corre o risco de ser mais uma lei que não vai pegar. Isso pode acontecer. Então, é preciso que a lei seja sempre interpretada como esse ponto de partida, é o start para uma série de modificações, de posturas no ambiente do condomínio. Essa lucidez que é maravilhosa, parabéns. Eu acredito que do lado do condomínio, o que vai haver é o velho paradigma de procurar qual é o estado da arte, qual é a necessidade hoje de atuação do condomínio, de acordo com usos e costumes. Eu estou sendo bem civilista agora, né? Mas usos e costumes, práticas normais, esperáveis, o que deve acontecer. A partir do momento que houver o incentivo à capacitação, o condomínio não vai virar uma escola, mas vai incentivar a capacitação. Houver instalação de equipamentos, sim, vai ter que haver equipamentos necessários. As doutoras deram algumas ideias muito interessantes de aviso, etc. Tem que equipar. Isso custa, tem que ser feito. As informações necessárias. Essa consciência coletiva no qual a doutora Silvia se bate, que é isso mesmo que nós precisamos, eu acho que, atendendo isso, não vai haver a punição do condomínio. Não atendendo isso, vai haver. Como hoje também há, se o condomínio não puser cloro na piscina, também é um estado da arte hoje. Se não puser um salva-vidas quando é necessário salva-vidas, se não consertar o elevador, então é igual o pensamento diante da responsabilidade civil, no meu ponto de vista apenas. Eu gostaria de dar a palavra para todas as senhoras, para o Eric também, para um minutinho de uma pequena conclusão. Eu lamento ser pequena, gosto de conclusão, mas pena que seja pequena. Quero, desde já, dizer que, sim, vamos ter que repetir, vou perturbá-las todas, pedindo subsídios, porque essa discussão está aberta. Isso aqui foi quase que um teaser do que nós temos que enfrentar logo mais. Doutora Ana, seguindo a ordem da primeira apresentação, doutora Ana, por favor. Eu apenas gostaria de agradecer a oportunidade e o aprendizado. Acho que essa discussão, ainda que seja, como você colocou, Jacques, ainda que seja inicial, acho que foi muito produtiva, muito proveitosa. Então, eu gostaria de usar esse tempo apenas para agradecer a estar presente e participar desse momento e parabenizar novamente o Secov pela iniciativa. Obrigada. Muito obrigado. A sua presença é valiosa. A doutora Cláudia, por favor. A doutora Cláudia. Eu quero também, de igual. Cláudia, acho que fechou o seu... Fechou. Opa, abriu de novo? Tudo ok? Repete. Bom, então eu quero parabenizar o Secov por essa magnífica iniciativa e também saudar e agradecer a todas as pessoas que aqui estiveram e, sobretudo, as minhas companheiras e companheiros aqui de painel. Querida Ana Lívia, querida doutora Silvia Chaquian, essa companheira de jornada há bastante tempo, Ana Lívia, minha companheira de ordem. E, como nós estávamos dizendo aqui, essa é uma oportunidade maravilhosa para que a gente tire da invisibilidade esse problema, que é uma questão social
secular que já permeia a sociedade há muito, mas que ainda estava invisibilizada no contexto dos condomínios. Não é? Então, só para lembrar, essa violência sobre a qual nós tratamos aqui, abordamos essa noite, não é um problema de Silvia Chaquian, que é integrante do Ministério Público do Estado de São Paulo, nem de Cláudia Aluna, que atende mulheres em situação de violência, nem de Ana Lívia, que está fazendo essa questão interseccional, e não se restringe ao Secov. Esse é um compromisso de todas e todos nós, de toda a sociedade. Não é? Já passou o tempo, e a Lei Maria da Penha já está há 14 anos, em que não é mais possível que nos quedemos inertes em relação a essa violência. Então, esse momento é um momento crucial que nos chama, que nos conclama a toda a sociedade a termos uma postura assertiva em relação a essa violência. Então, mais uma vez, parabéns ao Secov por esse evento, que foi ótimo, essa live magnífica, onde a gente pode repensar uma postura transformadora ante esse tema que ainda é tão incômodo, mas que precisa ser enfrentado de todas as formas, por todas as pessoas e por todas as áreas do direito, de maneira importantíssima e maneira emergencial. Então, muito obrigada e parabéns. Muito obrigado, doutora Cláudia. A senhora tem toda a razão, precisamos enfrentar e vamos enfrentar. Doutor Eric, por favor. Jacques, meu amigo, a todos as painelistas, que alegria poder participar desse momento e desse debate de alto nível. Acho que a Moira apontou uma coisa muito bem, porque sempre quando nós lemos a primeira vez o projeto de lei, no primeiro momento a gente fica assustado, né? Porque a gente tem tantos projetos de lei que nos deixam assustados e esse, no primeiro momento, também foi um deles. Mas quando a gente começa a discutir, a conversar e a entender todos os lados, eu acho que isso é o que produz boas legislações, é isso que produz boas conversas, bons contatos, boas políticas públicas para que a gente enfrente de maneira real, inteligente e adequada todos os problemas da nossa sociedade. O que nós debatemos aqui efetivamente, e que eu saio daqui alegre e contente disso, é que o que nós precisamos efetivamente é disseminar isso, é tratar isso como uma responsabilidade social de todos. A gente não pode atribuir isso a um, aquele ou acolá, porque é uma responsabilidade de todos. Todos precisam enfrentar essa situação. E eu acho que esse diálogo, a ideia do plano de segurança, a ideia de debater e de levar isso a todos os condôminos, eu acho que efetivamente pode nos trazer os resultados almejados. Eu acho assim, o brasileiro está cansado de legislação populista, de legislação que venha única e exclusivamente para servir de palanque. O que nós precisamos são de pessoas comprometidas com a legalidade, com a execuibilidade daquelas normas, né? A gente precisa também afastar o brasileiro do judiciário e trazer ele para a sociedade, trazer ele para boas condutas, para boas práticas, para que os bons costumes consigam estabelecer raízes dentro das nossas condutas. Eu acho que isso é o mais importante desse debate. Parabéns a todos. Obrigado por fazer parte disso, dessa discussão de alto nível. Eu tenho certeza que isso agora tende a fomentar. Se eu bem conheço a Moira, amanhã a gente já vai receber e-mail com todas as ideias para a gente colocar em prática amanhã, para debater com todo mundo e com certeza vai nos trazer mais trabalho, mas um trabalho bom que depois a gente vai ter muita satisfação. Obrigado e uma ótima noite para todo mundo. Obrigado, Eric. Você fala dos bons costumes, eu sempre lembro que, para variar, eu estava durando, mas não vai escapar. Eu sempre lembro do Padre Vieira, que dizia, até que eu me segurei aqui sem falar dele hoje, mas o Padre Vieira dizia, com relação aos maus costumes, que o problema não era serem maus, era serem costumes. Então, é isso que nós temos que lutar no condomínio. Foi só aquele momento. Por favor, doutora Silvia. Bom, eu também quero agradecer, eu quero fazer coro aqui a todas as palavras do Eric agora. Gostei muito do que ele colocou, assino embaixo, é o que eu penso também, essa responsabilidade é de todos e todas nós.
Às vezes a gente precisa tomar cuidado, o poder público às vezes tem essa tendência de transferir um pouco a responsabilidade para o cidadão, né? E isso mascara também uma certa tentativa de se eximir da sua responsabilidade. E acho que o Eric colocou muito bem aqui como isso é tarefa de todos e todas nós, instituições, as famílias, os vizinhos, os condôminos, os síndicos, todos e poder público, sem dúvida. Quero agradecer meu amigo Rubens Elias, que conseguiu fazer essa ponte e me dar esse privilégio de te conhecer, já que se me permitiu esse diálogo aqui. Para mim foi um privilégio mesmo estar aqui essa noite com todos e todas vocês. Eu queria finalizar com uma frase do sociólogo francês Edgar Morin, que eu gosto bastante. Ele diz assim, que não é possível mudar as mentes sem reformar as instituições, mas também não é possível mudar as instituições sem uma reforma de mentes. Acho que é isso que a gente precisa buscar, né? A reforma das instituições, ela passa pela mudança das mentes, da consciência, da responsabilidade de todos e todas nós. Acho que vamos nesse caminho que avançaremos com certeza. Muito obrigado. Eu particularmente acredito muito nisso e particularmente admiro demais a atuação dos membros do Ministério Público, da OAB. É com muita satisfação que eu vou em cada encontro, cada evento, cada conversa, com o próprio judiciário, com os sindicatos. Eu sinto esse tsunami de mudança no país. Está acontecendo, é por isso que a gente vai acontecer, né? Moira, eu vou te pedir para você terminar o nosso evento. Tá? Então, antes de mais nada, eu quero realmente agradecer a disposição de virem aqui e brilhantes falas da Ana Lívia, da Silvia Chaquian, do Eric Camargo, da Cláudia Luna. Olha, estou realmente agradecido mesmo. Nos próximos dias, nós vamos tentar resumir tudo que nós aprendemos aqui. Vai sair alguma proposta ou de informações aos condomínios, aos síndicos, a quem quer que seja. Não vamos esquecer, vamos tentar pedir também informação foi bem lembrado, a necessidade de capacitação dos síndicos, dos advogados, também precisamos estudar. Eu quero, em nome do Secov, agradecer a presença de cada um de vocês, mesmo de verdade. Dizer também em nome do Secov, da Universidade Secov, eu sou pró-reitor, viu? Não sou reitor, não. Reitor é o Basílio Jafé, ele que é o chefe. Mas eu quero agradecer e dizer que, nesse âmbito, vou pedir, junto com a OAB, vou pedir ajuda de vocês e vou pedir para o Ministério Público também, onde pudermos fazer algum tipo de curso, evento, algo um pouco mais profundo. Muito obrigado. Eu vou passar, para encerrar o nosso evento, para a Moira, que é da vice-presidência de condomínio, de administração de condomínio. Muito obrigado de novo. Moira, com você, por favor. Eu que quero agradecer, eu já faço as palavras. O Eric foi brilhante na sua última colocação. Quando estava falando, Eric, eu já pensei, eu tive a mesma impressão de que talvez que a Silvia. Eu falei assim, vou só assinar embaixo e falar que ele já disse tudo, porque você, de fato, resumiu de uma maneira muito assim, pontual, você foi direto ao ponto do que de fato é necessário em termos de responsabilidade de todos nós, da gente assumir. Nós que estamos muito ligados à instituição, a gente tem esse hábito, né, de querer contribuir positivamente, a gente já chama para si, e a gente precisa espraiar esse tipo de conduta para a coletividade, ver se a gente consegue, assim, contagiar, né, as pessoas a exercerem esse papel também. E a história da lei que não pega, que a Silvia colocou, esse olhar que a gente precisa ter, são pontos que, de fato, me chamaram muita atenção. E o Jacques, chamando ao trabalho, o Eric já me conhece, já falou, eu já estou com vontade de trabalhar nisso amanhã. E eu, assim, primeiro de tudo, queria reiterar também o agradecimento do Jacques, a presença de vocês brilhantes, assim, é eloquente as falas, é entusiasmante ouvi-las. E eu queria contar, se puder, com vocês, para nos instruir
a respeito deste assunto, porque, na verdade, a gente precisa conhecer com mais profundidade o tema para a gente poder contribuir positivamente nessa pauta. A gente quer, sim, estabelecer boas práticas, cartilhas, entender como é que a gente pode contribuir nisso de uma maneira eficiente e positiva. E, mais do que isso, eu acho que também a gente tem condição de fazer uma análise desse projeto de lei. Muito embora ele tenha sido aprovado no Senado, ele ainda vai à Câmara. E na Câmara a gente ainda tem espaço para observar ele e talvez propor algum substitutivo, alguma modificação, entender se ele é conveniente desse jeito, se talvez a gente deva tratar mais do plano de resposta, estabelecer requisitos do plano, não sei. Eu queria contar com vocês nessa análise. Eu fiquei muito entusiasmada com vários pontos, eu fui falando ali na minha fala de várias coisas que vocês disseram, de insumos que vocês trouxeram, e a gente precisa explorar isso. Então, o que eu quero muito mais do que encerrar esse momento é fazer convite para o trabalho. Não é um encerramento. Não é um encerramento, exato. Mais no próximo capítulo. Exato. É estabelecer um próximo capítulo, já agradecendo o brilhantismo de cada um. Foi muito legal essa noite, trazer isso à tona, dar luz para o assunto é bem importante. A gente quer contribuir com essa luz, com essa dinâmica, que é muito importante para todo mundo, mas continuar com isso de maneira a trazer resultados, sabe? A gente gosta muito aqui do resultado e a gente quer contar, se possível, com a participação de vocês nessa orientação técnica de especialistas. Como a Ana colocou, a gente precisa de especialistas no assunto para descer na profundidade que o tema merece. E é isso. Então, fica muito mais um convite do que um encerramento. E agradecer Jacques, o Secov, enfim, é um tema assim, muito bom tratar disso dessa maneira. Obrigada. Obrigado, boa noite, obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Até a próxima. Obrigado novamente, Moira, Eric, Cláudia, Silvia e Ana. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite.